Bruno César aqui, hoje nós vamos falar sobre Jesus, filho de Davi. Você já deve ter ouvido alguma história do cego clamando Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Existem alguns contextos onde nós vemos isso, Jesus chamado de filho de Davi. Mas o que vem a ser isso exatamente? Recentemente a gente esteve falando sobre Jesus como filho de Abraão. Se você não assistiu esse vídeo, é só você clicar, vai aparecer aqui no card para você. Mas hoje eu quero falar sobre esse outro aspecto de Cristo. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão significa salvação. Jesus no aspecto de salvação, trazendo salvação. E filho de Davi diz respeito a reino. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 1, nós temos um contexto onde Davi, após ele ter vencido várias guerras, etc, ele se pega pensando, olha, eu moro numa casa muito boa. Estou colocando aqui a versão, como eu gosto de brincar, Bruno César, revista atualizada, depois você lê com calma na sua Bíblia. Ele fala, eu moro numa casa muito boa e Deus mora numa tenda, numa barraca, não. Então eu vou criar uma casa para Deus linda, para ele poder morar nessa casa. E aí Deus vai tratar com Davi, que na verdade ele não poderia, porque a mão dele estava suja de sangue, ele era um homem de guerra. E ele diz, Davi, você não vai poder criar uma casa para mim. Quem vai criar a casa para mim vai ser o seu filho. E a minha pergunta para você é, quem é o filho de Davi que criou casa para o Senhor? Muitos nesse momento devem ter se perguntado, é Salomão. Mas eu quero te dizer que não foi Salomão, o filho de Davi, que veio criar casa para o Senhor. Foi Jesus Cristo. E a forma de você observar isso é você lendo o texto, porque o texto fala que o filho de Davi, ele ia criar uma casa para o Senhor, mas não só a casa. A gente sabe que Salomão criou lá, fez lá o templo, etc. Mas não é disso que se trata. Porque o texto também fala que o filho de Davi iria ter um trono eterno. Eu não sei se você percebeu, Salomão não está governando atualmente sobre Israel. O trono dele não foi eterno. Aquilo era um texto profético que apontava para Jesus. Jesus é aquele que iria criar casa para o Senhor. A qual casa somos eu e você. Às vezes nós olhamos para algumas passagens do Velho Testamento e a gente faz uma confusão porque a gente não entende o contexto profético a que se refere. Então, no final das contas, nós somos essa casa. Mas filho de Davi, então, se refere ao fato de Cristo ter criado casa para o Pai, a qual somos nós. Não somente isso. Como eu disse, o texto afirma que o filho de Davi ia reinar eternamente. Então, o filho de Davi traz o aspecto de reino. Essa sempre foi a proposta de Deus para o homem durante toda a história. Ele vem oferecendo salvação e reino. Esses são os aspectos que Jesus vem oferecer como filho de Abraão e filho de Davi. O fato é que Jesus veio para estabelecer esse reino. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, entre o versículo 11 e 12, ela diz, veio para o que era seu, o reino, mas os seus não receberam, o povo judeu. Jesus foi rejeitado como Messias. As promessas proféticas é que o Messias iria governar sobre a terra. O Messias iria livrar Israel da mão dos seus inimigos. E na época que Jesus veio, havia um Império Romano que estava subjugando Israel. Então nós podemos perceber que havia uma expectativa de que Jesus libertasse o povo. E essa expectativa que nós podemos ver muitas vezes na Bíblia a respeito de Jesus. Se você for olhar com calma, você vai ver que Jesus foi rejeitado como Messias. Jesus, quando ele começa pregando primeiramente para o judeu, para o povo da promessa. O desejo e o intuito de Deus era alcançar toda a humanidade, mas isso ia começar a partir de Abraão, dos seus descendentes, que era o povo ou a nação judaica, a nação de Israel. Se você olhar, por exemplo, o livro de Mateus, ele vem trazendo um contexto meio cronológico. Se você observar, você vai ver no início do livro de Mateus a aprovação, ele é batizado e o Senhor fala, esse é o meu filho amado, em ti me comprazo. Você vê o direito moral de Jesus de assumir o lugar de rei, porque ele resiste às tentações, o direito legal, porque ele cumpre as profecias, a autoridade dele como rei,
lá entre o capítulo 8 e o capítulo 10 vai mostrar os milagres, ele realizando prodígios, milagres, sinais, até que vai chegar mais na frente em um contexto mais específico, aonde os fariseus, os líderes da nação judaica, eles vão se opor a Jesus. Mas contudo, eles não perceberam, eles não discerniram, porque o seu coração estava endurecido. Jesus estava naquela época, você pode perceber que Ana e Simeão eram pessoas justas e judaicas, e eles estavam lá com expectativa na chegada de Jesus, e eles reconheceram o menino como o Messias, mas Jesus, ele vem cumprindo o seu chamado, realizando prodígios, sinais e milagres. Dentro da cultura judaica era normal se acreditar que só o Messias poderia cumprir alguns tipos de milagres, que eram conhecidos na cultura judaica como milagres messiânicos. Por exemplo, curar um leproso. Nenhum leproso havia sido curado desde que a lei foi estabelecida, porque Miriam foi curada, mas antes da lei ser totalmente estabelecida, a lei ainda não havia sido completada. E ainda teve também Naamã. Naamã foi curado, mas ele não era judeu. Só que na lei judaica tinha princípios dizendo: se você for curado de lepra, você vai lá ao sacerdote e vai oferecer o tal sacrifício assim, 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 assim. Então os judeus acreditavam que o Messias, quando viesse, ele ia cumprir esse tipo, ele ia realizar esse tipo de milagre. E Jesus, ele faz isso, ele cura um leproso, e por isso o pessoal fica de olho. Se você observar lá em Marcos, no capítulo 2, quando aquele paralítico é descido pelo telhado, Jesus estava pregando na sua casa, estava cheio. Lucas 5,17 é o mesmo contexto, é o que a gente chama de elo escriturístico. Ele vai dizer que haviam fariseus e líderes judaicos de todos os lugares e de todas as vizinhanças. Por quê? Eles estavam atentos em Jesus. Jesus já tinha curado um leproso, então eles estavam atentos. Será que é ele? Será que ele pode ser o Messias? Mas naquele momento não era permitido, era chamado na cultura judaica como fase de observação. Não era permitido eles perguntarem nada, eles apenas observavam. Tanto é que você vai ver que Jesus, ele diz: teus pecados estão perdoados, para o paralítico. E a Bíblia diz que eles começaram a pensar. Quem ele pensa que é para perdoar pecado? E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: que é mais fácil, dizer teus pecados estão perdoados ou levanta, seja curado, anda, vá embora? Então nós percebemos por todo esse contexto que havia algo ocorrendo. Jesus estava sendo observado. Será que ele é o Messias ou será que ele não é? Mas isso vai se prosseguir. Depois começa a fase onde os judeus, eles vão perguntar, vão questionar coisas a Jesus. Só que durante essa fase começa a entrar o orgulho, começa a entrar a inveja. Jesus não fazia parte do grupo dos judeus, do grupo dos fariseus, e dentro desse contexto Jesus vai ser rejeitado. Lá em Mateus capítulo 12, Jesus cura uma pessoa, um rapaz, e eles vão dizer que Jesus está expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu. E a partir daquele momento, dentro de um contexto específico, Jesus vai dizer: nenhum sinal mais vai ser dado, a não ser o do profeta Jonas, que ficou 3 dias no coração do peixe. Assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias no coração da terra. E a partir de Mateus 13, Jesus começa a falar por parábolas, para que eles não entendessem aquilo que Jesus estava falando. Ufa, quanta coisa, né? E você não fazia ideia. Por que filho de Davi? Filho de Davi é porque ele vai cumprir todas as coisas, ele vai reinar com justiça e equidade. É porque é aquele que veio construir casa para o Senhor. Uau, quanta coisa, mas é só isso? Então Jesus é o filho de Davi? Sim. Eu quero que você entenda que ele, como filho de Davi, ele vem para reinar. E isso vai se cumprir, porque ele vai rasgar os céus e vai descer na terra para reinar, para governar sobre toda a terra. Isso vai se cumprir. Sabe aquela profecia que eu falei lá de Daniel? As semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel, elas vão se cumprir. O relógio profético, quando Jesus veio, esse relógio profético parou, porque Jesus foi rejeitado como Messias, ele foi crucificado, e mesmo após ele ser crucificado, os judeus continuaram afirmando que ele não era o Messias e se opondo aos ensinamentos de que Jesus era o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. E por conta disso, nós entramos no período que a Bíblia chama de período do mistério, dispensação do mistério, onde a igreja está aqui na terra, mas Deus não desistiu da nação judaica, e a nação
nação judaica vai ser tratada para entrar para o reino milenar, onde o Messias vai governar aqui na terra. Todas as profecias de fato vão se cumprir. E quando isso vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, o relógio profético vai começar a rodar. E nós teremos o último período de 7 anos aqui da terra, que é a grande tribulação, onde a nação de Israel vai passar e vai ser provada, para no final dele entrar para o reino milenar. E nós, o que nós fazemos? Nós sabemos, o reino de Deus se manifestou de maneira espiritual aqui na terra. E algumas pessoas dizem, o reino de Deus é espiritual. Não, o reino de Deus também é físico. E é isso que Jesus vai vir para manifestar sobre essa terra. Um reino físico de paz e equidade. Enquanto isso, Bruno, o que eu faço? Enquanto isso, a gente vai treinando. Porque na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos os reis e senhores que vamos governar sobre a terra e Cristo sobre nós quando Ele voltar entre as nuvens. E aí eu quero citar aqui para você Romanos 5,17. Só para você não dizer que eu não abri a minha Bíblia. Que diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Enquanto Ele não volta, você fica praticando reinar. Reinar sobre o pecado, reinar sobre as adversidades, sobre o diabo e sobre qualquer um que tem que se levantar contra a sua vida, porque você é o Filho de Deus que vai andar no poder, na glória, no amor de Deus, manifestando um reino de justiça, que por enquanto está só no reino espiritual, mas vai chegar um dia que vai se manifestar fisicamente, porque Ele vem. Maranata, Senhor Jesus Cristo.